Meu nome é Cláudia Regina, e eu iniciei a yoga há exatamente 3 anos. Esse mês de março fez 3 anos que a prática da yoga entrou na minha vida. E para mim, o que representa a yoga? Para mim foi uma ressignificação. A yoga ela ressignificou a minha vida. É como se tivesse entrado por dentro de mim e fosse mudando, transformando. Bom dia, meu nome é Ellen, sou professora de inglês, professora de português, mas hoje estou aqui para falar do yoga. O que é o yoga para mim? O yoga é uma prática completa. Ela trabalha a minha mente, ela trabalha o meu emocional, ela trabalha o meu corpo. Eu inicialmente procurei yoga justamente porque as outras atividades não me completavam como o yoga faz. Eu percebo muitos benefícios através da prática do yoga, nas minhas emoções, no meu equilíbrio emocional, na minha harmonia com o universo. O meu primeiro contato com o yoga se deu muito cedo na minha vida. Eu deveria ter uns 8 anos de idade, quando a minha mãe começou a ter aulas de yoga com uma senhora de 80 anos, aqui na cidade do Rio Grande. Eu me lembro que o nome da senhora era Emma Heinrich. E yoga era algo desconhecido, era uma novidade. E a minha mãe começou a ter aulas com ela e eu acompanhava essas aulas. Além das aulas que a minha mãe fazia, ela fazia as práticas em casa também. Como naquela época, não existia essa tecnologia que nós temos hoje, ela comprava livros, ela comprava revistas, ela procurava cada vez mais se aperfeiçoar. E eu gostava de acompanhar, eu gostava quando ela explicava o nome dos asanas, para que cada asana servia, o que ele causava no corpo, qual era o significado do nome. Eu fazia junto com ela, eu gostava bastante. Olá, eu sou a Aline, sou do Rio de Janeiro. Vim falar hoje um pouquinho o que é o yoga para mim. Minha primeira experiência com yoga foi no Rio de Janeiro mesmo, numa turma onde a maioria eram senhoras, mas era uma prática que não envolvia espiritualidade, não envolvia as emoções, mas foi uma experiência boa. Oi, namastê, eu sou a Nicinha e falar de yoga é bem complicado, falar só um pouquinho rapidinho de yoga, porque é uma filosofia antiga, maravilhosa e que eu sou muito grata a Flavi, que foi a pessoa que plantou a primeira sementinha do yoga na minha vida. Essa sementinha foi crescendo, e eu vou dizer para vocês, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. A gente se apaixona pelo yoga, a gente depois não vive mais sem, né? E é muito bom, muito bom, muito bom. Namastê! Olá, eu sou a Flávia e esse é o curso Prana Zen Yoga. Esse é um curso que vai trazer para vocês muita informação dentro do mundo do yoga, vai trazer informação sobre os fundamentos, a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos do yoga, o que é o yoga, mas principalmente como a gente pratica essa prática milenar tão bonita, com segurança e conforto dentro do nosso próprio lar. Então a gente vai falar de 2 modalidades específicas, o Yin Yoga e o Vinyasa Flow. Também vamos ter práticas específicas de Pranayama, que são os exercícios respiratórios. A gente vai falar de meditação. Vamos falar de atenção plena, o que é e como praticar, como trazer esses benefícios de tudo isso para o seu dia a dia.
E a gente também vai poder encontrar alguns bônus de práticas familiares, práticas para crianças, práticas para pessoas com alguma limitação. E a gente vai conseguir perceber que o yoga é realmente para todo mundo. Qualquer um pode praticar, qualquer pessoa que esteja procurando saúde física, saúde mental, estabilidade na sua saúde, qualquer um que esteja procurando equilíbrio, qualquer um que esteja equilibrando, harmonizar a sua vida e procurar viver em paz, encontrar aquela paz, aquela felicidade interior que todos nós já temos dentro de nós. Então esse é o curso Prana-Zen. Eu sou a Flávia, eu sou formada em Ciências Biológicas, eu sou PhD em Física Aplicada e tenho muita experiência em ensino, não só ensino com adultos, jovens, como crianças também. As minhas formações, então, foram feitas com pessoas que tiveram contato direto na Índia. A minha última formação, que foi a minha formação de yoga para gestante, eu fiz diretamente na Índia também. Então, eu sempre procurei buscar o conhecimento lá da raiz. Sempre procurei conhecer bem o que eu estou fazendo, saber com todos os detalhes até onde a gente pode ir e como que a gente pode se aprofundar nesses conhecimentos que já datam de mais de 5.000 anos atrás. Eu poderia listar para vocês uma infinidade de casos ou pessoas que tiveram alguma situação específica e vieram procurar o yoga justamente para curar algum tipo de distúrbio ou alguma situação, seja ela física, seja psicológica, seja em qualquer nível do nosso corpo físico, mental e emocional. A minha própria história também, ela é baseada nisso. Eu conheci o yoga e o meu primeiro contato com o yoga foi lá atrás, em 2010, quando eu morava na França, através de uma academia. Eu comecei a praticar, então, com professores que não eram professores específicos de yoga, mas que tiveram um certo conhecimento em relação a isso. Depois, com a minha curiosidade foi crescendo, eu fui procurando me aprofundar um pouquinho mais. E em 2015, eu então ingressei numa escola de yoga específica, onde eu me aprofundei, onde eu me deparei com o grande universo do yoga e foram os meus primeiros contatos com a filosofia em si. E foi então onde eu comecei a procurar o conhecimento, foi onde eu comecei a estudar, foi onde eu comecei a procurar nos livros, onde eu comecei a procurar através dos mestres do yoga lá na Índia, o que eu estava fazendo e com o que eu estava lidando. Foi então que eu me encantei por aquele universo. Eu comecei a minha primeira formação com yoga para crianças e foi ali, naquele momento, com as crianças, que eu totalmente me apaixonei pelo yoga e vi como que aquela sementinha plantada em alguém tão pequenininho pode se tornar algo tão grande. Quando eu fui morar no Sul, morei no Sul 1 ano e 8 meses, no primeiro ano eu conheci a Flávia e comecei a praticar com a Flávia. Foi uma experiência única. Conheci uma yoga que eu não conhecia, conheci uma prática que trazia equilíbrio, que mexia com as emoções, que fazia brotar uma força, né, interior que estava adormecida, aquela coisa assim de despertou, né, um ser, alguém dentro de mim. Essa foi a experiência. E a conexão era única. Eu chegava na prática, não falava o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, e a prática era toda voltada para aquilo que eu precisava. Eu saía, eu me emocionava, abraçava a Flávia, agradecia, porque era muito emocionante tudo. Faz parte da nossa evolução como ser humano, independente de religiões, tá? Filosofias de vida. Toda evolução
da humanidade, né, da espécie, que seja a evolução espiritual. Se conhecer é a coisa mais difícil que tem. E o yoga é isso. O yoga, ele é um autoconhecimento. Você vai se autoconhecer. E às vezes a gente não gosta daquilo que a gente vê. Porque foi algo maravilhoso, porque quando a gente pensa em yoga, a gente já pensa em asanas, que são as posições. É maravilhoso também, mas vai muito além disso. A yoga, a prática da yoga nos transforma, nos faz ver a vida de outra forma. A respiração que aprendemos na yoga, ela transforma muitas das vezes pessoas que consomem antidepressivos, e a respiração ela substitui muitas das vezes os antidepressivos, porque ela vem concentrando, ela vem fazendo com que você se concentre em você mesmo, no teu interior, e tudo que está fora, tudo que está externo, não importa mais. Então, quando você sai daquele momento da tua respiração, tudo que estava fora se acalmou. É como se tivessem várias caixinhas abertas, e a yoga vai fechando cada caixinha com muita calma, porque cada um é um processo de cada um. As nossas vidas tomaram rumos diferentes e eu vim a me reencontrar com o yoga depois de adulta, por indicação psiquiátrica. Fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada e mais algumas coisinhas. Então eu fui atrás dessa prática e foi um reencontro maravilhoso para mim, porque os benefícios do yoga, só quem faz para saber, são incontáveis. Para o corpo, para a mente, para o espírito. Eu tinha muitas dores, a ansiedade trava o corpo todo endurece. A prática do yoga foi me trazendo flexibilidade, foi me trazendo leveza. E isso é transportado para a nossa vida diária. Essa flexibilidade e essa leveza sai do corpo e entra no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, né? No trabalho, em casa. Enfim. Bem, benefícios fisicamente, ou seja, espiritualmente, materialmente, né, no meu corpo, e a minha mente, que consigo estar mais equilibrada. Eu acredito que somos seres humanos em processo de construção sempre, então eu estou no processo de superação emocional, claro, e com o meu corpo físico, porque com o tempo a gente vai ganhando mais flexibilidade e vai ganhando mais resistência no dia a dia. Então, a prática do yoga, para mim, eu já tinha um exemplo única. Também. Eu ingressei, na verdade, no yoga através da dor. Né? A gente tem o professor Hermógenes, que foi o pioneiro do yoga no Brasil. Ele sempre dizia que você procura yoga através da dor ou através do amor. No meu caso, foi através da dor. Eu estava numa fase muito complicada da minha vida, numa fase muito crítica da minha vida, onde eu tinha me perdido. Eu tinha passado por um relacionamento muito tóxico, um relacionamento que terminou de uma forma muito agressiva, literalmente muito violenta. E eu mergulhei em antidepressivos, eu tive inícios de depressão, eu tive crises de pânico, crises de ansiedade. E o que me tirou disso tudo, daquele redemoinho, daquela bola de neve que ia crescendo, com todos os remédios que eu tomei para dormir, com as atitudes que eu tomei em relação a mim mesma, foi o yoga. Então foi a prática constante, foi o conhecimento, foi me aprofundar naquilo e perceber que através dos exercícios de respiração, através dos pranayamas, né? Através da meditação, através da prática física,
eu poderia pouco a pouco me tornar uma pessoa melhor. Eu poderia recuperar tudo aquilo que eu tinha perdido lá atrás. Eu recuperei aquela felicidade, aquela pureza que eu já não encontrava em lugar nenhum. Então eu consegui me reequilibrar emocionalmente, eu consegui me reequilibrar fisicamente e eu encontrei um estilo de vida, que é o yoga, que me ajudou ao longo dos anos que se seguiram a superar todas as dificuldades que vieram depois, perda de emprego, que veio alguns poucos anos depois daquilo, problemas de relacionamentos, de amizades, decepções, enfim, problemas da vida que todos nós temos e a gente muitas vezes não sabe como superar. Então, eu sou um grande exemplo disso, da superação através do yoga, e conheço através dos meus alunos que eu tive depois, a partir de 2017, foi quando eu fundei o meu próprio espaço com o meu marido. Então, a partir disso, os meus alunos começaram a me mostrar, e pessoas que vinham, que procuravam um espaço com algum tipo de problema, fosse um problema emocional, fosse um problema físico, problemas que todos nós temos, alguma questão relacionada à doença, alguma questão relacionada a suicídios ou pensamentos suicidas. Então, todas essas questões eu fui percebendo com o tempo que o yoga ajudou a tratar. Então, todos os tipos de lesões que a gente acha que são incuráveis, tipos de distúrbios psicológicos que a gente acha que a gente não consegue sair mais deles, ciclos que a gente não consegue quebrar. Todos esses casos eu vi sendo superados com o tempo e eu percebo hoje em dia, eu posso dizer com muita propriedade que o yoga teve uma participação muito grande, se não total, na recuperação e no tratamento dessas pessoas. Na verdade, tratamento talvez não seja a palavra certa, porque para você tratar alguém, você tem que ser um paciente, né? E o professor Hermógenes, ele também dizia que no yoga, a gente não é paciente, a gente não é passivo àquilo que está acontecendo. No yoga, a gente se trata a si mesmo. Você vai, você busca e através da sua própria prática pessoal, você resolve o seu problema. Não é um tratamento que um médico te dá, não é um tratamento que outra pessoa faz por você. O instrutor, o professor de yoga, no meu caso eu, estou aqui simplesmente para guiar, instruí-los, mostrar um caminho que pode servir para você, como já serviu para tanta gente. O yoga, além de todos esses benefícios que quem pratica conhece, sabe e vive eles, o yoga tem um significado muito particular para mim. Faz um ano que a minha mãe desencarnou. Eu não consigo falar dela. A saudade é grande, né? Dói. Mas o yoga nesse tempo tem me servido de conforto, porque de alguma forma, nesses momentos que eu estou me dedicando à prática, eu me encontro com a minha mãe. Ela está ali comigo. Eu sempre me questionei, me sentia muito diferente dela. Ela era uma mulher forte, talentosa, tinha inúmeros talentos e eu sempre me achei meio desajeitada. E agora eu vejo que eu sou parecida com minha mãe, sim, nesse aspecto. Ela amava yoga e eu amo yoga. E nós nos encontramos
Nós nos encontramos diariamente nesses momentos em que eu pratico. Fiquei um tempo sem praticar, aí me mudei do sul, Flávia também se mudou. Agora eu moro no Distrito Federal. Aqui também busquei prática, fiz, mas também não era a mesma coisa. Agora retomando com a Flávia online, já na primeira aula o corpo se reencontrou, aquela força, né, adormecida, acordou. Fiz a primeira aula toda, né, chorando muito, muito emocionada por tudo que estava sendo mexido, por tudo que estava sendo liberado. Então, praticar esse yoga com espiritualidade, trabalhando as emoções, trabalhando que o equilíbrio vem de dentro e não de fora, para mim é o fundamental. O corpo pede, o corpo reconhece, o corpo responde e tem sido, né, de grande ajuda. Estava num processo de muitas dores, de endometriose novamente, que eu tive Covid ano passado e desencadeou dores profundas de endometriose. E na primeira prática, primeira, segunda e terceira, fiz 3 práticas antes da menstruação. A menstruação já foi diferente, foram menos dores e uma menstruação menos sofrida. Então, o corpo responde. Então a yoga transformou tudo aquilo que eu já tinha galgado, né, que eu tenho hoje. Eu tenho 48 anos, eu comecei há 3 anos. Tudo que outrora eu havia aprendido, a yoga veio para somar e me transformar num ser humano melhor. No início é mais difícil, porque você precisa ter uma prática diária, né? Então isso muitas das vezes é dificultoso com todo mundo, né? Até você pegar esse engajamento todo, mas ela passou a fazer parte da minha vida. É como se eu tivesse, assim, a gente escova dente todos os dias, penteia os cabelos, toma banho. Então a yoga, ela faz isso comigo, ela faz parte da minha vida, da minha rotina diária. Anos atrás, sabe o quanto eu era muito estressada, ligada no 220 eu ainda sou, mas é uma luta diária, é contínuo, que o yoga não faz milagre, né? Não existe milagre, mas existe a cura, e eu estou sendo curada. Yoga é só fazer e ficar... Não, gente, não é isso. Mas você faz yoga e você é agitada. Sim, e já imaginaram se eu não fizesse? Seria 1000 vezes pior. Seria pior se eu não fizesse yoga, se eu não tentasse me conhecer. Então, se você achar que esse é o momento, se você achar lá no seu coração, sentir o chamado do yoga, a curiosidade e a vontade de trazer esse estilo de vida para o seu mundo, vem com a gente, vai ser uma jornada muito bonita. É um curso que você pode fazer no seu tempo, é um curso que vai ser dado passo a passo, tudo muito bem explicado, para você poder praticar com segurança, para você entender o que acontece no seu corpo, para você entender o que cada uma daquelas posturas vai proporcionar para você. O que aquela prática ela tem de tão especial que vai fornecer para você um maior bem-estar. Por que você vai reagir da forma que vai reagir a certas práticas, como que o seu corpo pode responder a tudo aquilo. Então, essa é a beleza do yoga, essa é a grande diferença, que o yoga não é só um exercício físico, o yoga vai muito além do físico. O yoga, como diz a palavra vinda diretamente do sânscrito, ou yukti, diretamente do sânscrito, significa união. E essa união é a união da consciência individual de cada um com a consciência universal, com algo maior, com algo superior. E isso independe totalmente de religião. A gente não vai
abordar nenhum tipo de fé, nenhum tipo de devoção. O yoga, ele pode, como qualquer outra prática, ser levado para um lado religioso se for da vontade do praticante, mas não é religião. O yoga, ele trata a nossa espiritualidade, trata daquilo que a gente crê, aquilo que a gente acha que pode vir a ser, como pessoa, como ser humano. Trata do como a gente pode ser melhor para nossa sociedade. Trata de propriedades que são cabíveis dentro do nosso mundo, no sentido de mentalizar, no sentido de se harmonizar com tudo que está à nossa volta, com tudo ao nosso redor. O yoga não fala de como a gente deve agir. O yoga fala de como a gente deve se sentir em relação a si mesmo e como a gente deveria se conduzir em relação ao próximo. Então, o yoga é um estilo de vida, não é uma religião, não é uma atividade física. Essa parte das posturas, a parte física do yoga, é mais uma maneira da gente adquirir disciplina, da gente trazer para a nossa vida aquilo que a gente procura, aquele equilíbrio que a gente procura, seja a intenção que for, seja o objetivo que a gente quiser alcançar, mas de uma forma que seja leve, de uma forma que faça sentido para cada um de nós. Então, esse é o verdadeiro sentido do yoga. Então, o yoga é muito mais do que um exercício corporal, ou como muitos enxergam, uma prática meditativa. Yoga tem me trazido lembranças maravilhosas da minha mãe. É isso. Então, cada um imagina o que vem na sua mente, tenta não focar naquilo e aquele pensamento vai. Se você não foca, aquele pensamento vai. Isso é silenciar a mente. E quando você começa a silenciar a sua mente, você começa a ouvir o seu eu interior. Que uns chamam de Deus, outros chamam de universo, cada um chama do que quiser. Como disse, não é religião. Pensa silenciar a mente de uma mulher, a mente de uma mãe, no meu caso de avó. Silenciar a nossa mente com todas as informações que nós temos dia e noite, noite, dia, noite, dia, boas e ruins. E quando você para, não adianta. Como dizia, uma vez falava na aula assim, quando a gente ia aprendendo, né, lá, tá, tentem não pensar em nada, né, e porque eu sei, ela falava isso e é verdade. Vai acabar saindo assim, passando na mente de vocês a lista da compra, né, do supermercado, vai acabar passando a lista da compra, da feira, e passa, nós somos mulheres, somos donas de casa, e tu às vezes tá ali na aula, eu não lembro, acho que a aula era 5 e pouco, não lembro bem o horário quando começou, e que tu acabava a aula ali, tu tinha que correr, porque já tinha uma janta para tu fazer, alguma coisa, e assim é a vida da mulher, que trabalha, que estuda, que vende, que é mulher. Então, assim, eu acho o yoga fundamental para qualquer sexo. Espero que você sinta esse chamado, espero que você encontre dentro do nosso curso algo que possa trazer um pouquinho mais de riqueza, um pouquinho mais de conhecimento para o seu mundo, e a gente vai caminhar junto essa jornada tão bonita, ok? Então vem comigo, que tem muita coisa boa esperando pela gente. E a gente quer viver num mundo melhor. A gente sonha em mudar o mundo, mas a gente tem que aprender a nos mudar. E essa mudança é interna. E o yoga te ajuda muito nessa caminhada, muito. O yoga faz você se aprofundar. Por isso que eu digo, às vezes, o que você vê e o que você vive, você nem gosta muito. Porque muitas vezes é doloroso. Mas é doloroso, não digo só da parte física, né? Que são os asanas que são dolorosos, alguns sim, né? Porque você cuida da sua saúde através do yoga, sim, a saúde física, a saúde mental, principalmente essa, sim, é um up muito grande. Você aprende a meditar, a silenciar sua mente. Nossa,
Como assim? É difícil? É. Eu gosto muito das aulas da Flávia porque ela consegue trabalhar, né, essa trilogia, né, corpo, alma e mente, de forma brilhante. Então, apesar de ser nova no grupo, eu já sinto os benefícios e sou muito grata à Flávia e à maneira como ela... Sou muito grata à Flavinha, que a Flávia, ela foi a minha primeira instrutora. Eu aprendi o meu início, o meu beabá foi com ela e ela me acompanhou durante um bom tempo. E eu sou muito feliz por eu ter encontrado a yoga na minha vida. A minha concentração é melhor, o meu conviver com as pessoas é melhor, a maneira com que eu lido com as situações adversas é melhor, é leve, porque muitas das vezes a gente não consegue mudar as situações, mas nós conseguimos mudar a nós mesmos para aceitar as situações. A yoga é plenitude de vida. A yoga faz Eu parte tenho da uma coisa para minha avisar vida. vocês. Prepare-se. O yoga é um caminho sem volta. Você nunca mais vai querer largar. Sabe aquela paixão? O yoga, você se apaixona pelo yoga. Você vive yoga, você respira yoga. Eu queria que o mundo inteiro tivesse essa sementinha plantada e que porque nós viveríamos melhor, viveríamos em paz. Principalmente porque a gente aprende a nos conhecer, a nos melhorar. Porque não adianta eu querer melhorar o mundo se eu não melhorar a mim. A mudança que eu espero no mundo, ela está dentro de mim, está dentro de você, está dentro da Flavi, que veio com uma proposta maravilhosa. E é isso. Eu só tenho que agradecer a Flavi, né? Sempre eternamente grata por ela ter plantado essa sementinha. Muito que agradecer, tem muito que testemunhar, né, esses benefícios do yoga na minha vida. Obrigada. Namastê.